Em cada lugar que você vai, há uma questão cultural e uma questão religiosa. E essa questão cultural e religiosa, às vezes, ela é muito bem trabalhada, difundida, e ela se torna enraizada mesmo. E aí as gerações vão passando, então a pessoa nasce e começa a crescer, e ela já começa a conviver com aquilo como se fosse absolutamente normal. E aí entra uma questão interessante, que é o respeito às religiões. Particularmente, eu sou totalmente a favor que se respeite a religião do seu amigo, do seu vizinho, seja ele quem for, do seu parente. Porém, nós, os cristãos, pautando-nos na Bíblia, nós acreditamos que servimos um Deus que está vivo, que é Jesus, que é um Deus que morreu, mas que a morte não teve o poder de segurá-lo, pois Deus o ressuscitou. E a Bíblia narra essa ressurreição. A Bíblia dá testemunho dessa ressurreição. A Bíblia dá testemunho das questões envolvendo Jesus após a sua ressurreição. Então nós, os cristãos, nós acreditamos que nós servimos um Deus vivo. Que não servimos um Deus que está morto. As demais religiões, elas creem naquilo que rege as práticas e condutas delas, que não vem ao caso. No nosso caso, no Brasil, foi estabelecido em ruas, bairros, cidades, estados e na nação, o que é chamado de padroeiro, ou o que é chamado de santo, que teoricamente guarda aquele lugar ou aquela região. A título de exemplo, o Naí tem como oficial, como padroeira oficial, alguém que é chamado de Nossa Senhora da Conceição. Então, Naí tem essa padroeira. O Brasil tem oficialmente como padroeira a Aparecida do Norte. E aí depende da cidade que você está, do distrito que você está, ou até mesmo da região, na zona rural que você está. Então é estabelecido o que a Igreja Romana chama de santos, que eles são, na crença da Igreja Romana, aqueles que guardam aquele lugar. Até aí, a princípio foi uma ideia boa. Quem estudou um pouquinho da história sabe isso. Uma ideia boa a princípio. Eu não diria que uma ideia com uma visão maldosa, mas que tirava inconscientemente a glória de Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Então, a idolatria cristã é a mais propagada na nossa nação. Em outras nações, prevalece muito a idolatria que não é cristã.
Por exemplo, se você vai em vários países da África, as idolatrias que são estabelecidas naquelas nações, na grande maioria, elas não estão relacionadas ao cristianismo. A idolatria cristã é quando há a idolatria dentro do chamado culto cristão, que é o que estabelece, que é o que prevalece na nossa nação. A questão disso, muito simples, é porque ela vai sorrateiramente e tira o lugar de Jesus. Ela estabelece o lugar de Jesus. Há poucos dias mesmo, eu parei em frente a uma faixa, ali no bairro Primavera, que ela convidava para um evento a louvor e honra a não sei quem lá. O que é chamado de veneração e não adoração, a veneração ela está intimamente ligada ao culto ou à adoração a uma entidade, seja ela qual for. O que acontece? Nós não podemos você tem que entender isso, você não é contra ninguém que pratica absolutamente nada. Você não pode ser contra a pessoa, nem a pessoa que pratica lá o voodoo, magia negra. Você não é contra a pessoa. Nós temos que nos posicionar em relação a práticas. E aí nós temos que ter muito cuidado para não ferirmos princípios das pessoas. O respeito, nesse caso, é extremamente oportuno e estratégico. Então, uma igreja chamada de igreja evangélica, ou de igreja protestante, ou de igreja de crente, sei lá, como você quer chamar, ela tem que ter como base a Bíblia. A igreja que é chamada de igreja evangélica, baseada nos evangelhos, ou de igreja cristã, ou de igreja protestante, alguma igreja que fala no nome de Jesus, ela tem que caminhar em cima da palavra de Deus. Caso contrário, ela não pode dizer que ela é cristã. Então, o que tem que governar até aqui, nesse culto, todas as coisas que aconteceram até aqui, nós temos base bíblica total. Eu não seria louco de permitir coisas dentro de um culto que eu não encontrasse base bíblica e justificativa bíblica para elas acontecerem. Então eu não vou estabelecer coisas num culto por costumes ou por tradição. Eu não vou fazer isso. Eu sinto muito, mas eu não faço. Ainda que chegue ao ponto das pessoas não gostarem. Porque uma coisa que a igreja tem que entender é que um culto, ele não é para o homem, ele é para Deus. Então o homem não precisa gostar do culto. Quem tem que gostar do culto é Deus. Caso contrário, nós podemos chamar, como muitas igrejas já chamam, de reuniões. Hoje vai ter a reunião às 19 horas. Então, essa reunião, ela pode trabalhar dois aspectos. Ela pode trabalhar principalmente o aspecto humano, para depois tratar o aspecto bíblico. Aí não tem problema. O aspecto de Cristo, não tem problema. Quando nós chamamos de culto, aí eu tiro tudo de você e ponho tudo em Deus. Eu não dou nada para você. Não sobra nada para você, absolutamente nada. O único direito que você e eu temos é de dar a Ele louvor. A pregação dentro das reuniões chamadas de culto, ela precisa ser algo que leva o homem ao entendimento de Cristo.
Ela não pode ser uma terapia, vamos dizer assim. Muito bem. Aqui não vai ser uma pregação, vai ser uma aula. Dentro desse raciocínio, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, como igreja cristã, que nós somos chamados de cristãos. As pessoas me perguntam se eu sou evangélico, eu falo que não, eu falo que sou cristão. Eu não tenho interesse nenhum em ser evangélico. Eu tenho interesse em ser cristão, um seguidor de Cristo. Evangélico se tornou só um jeito mais suave para ser mais aceito. Um ar mais gostoso, mais sociável. Não, eu sou um seguidor de Cristo. Se você vai às nações, eles não vão perguntar se você é evangélico, eles vão perguntar se você é cristão, ponto. Se você chegar na Somália e dizer que é evangélico, você não vai preso. Não vai acontecer nada com você. Agora, chega na Somália e diz que é cristão, para você ver o que vai acontecer com você. Chega na Coreia do Norte e diz que você é um cristão, para você ver o que vai sobrar para você. Agora, chega na Coreia do Norte e diz, eu sou evangélico. Vai mudar quase nada. Tá, isso não vem ao caso. Seguindo esse raciocínio que uma igreja que se diz cristã, ela não pode omitir a Bíblia. Aí é uma questão que nós temos que tomar cuidado. Limpar a igreja de todas as práticas extra-Bíblia, aí é um desafio. Por quê? Porque, por exemplo, nós servirmos somente a Deus, na pessoa bendita de Jesus, através da ação de convencimento do Espírito Santo sobre a igreja, aí é um desafio. Então, o profeta Isaías, ele fala algo sobre essa questão da idolatria. E aí é muito interessante, irmãos. É muito interessante porque Deus tem levantado uma geração de sacerdotes na igreja romana que não crê na idolatria e que pregam contra a idolatria. Incrível isso, extremamente interessante isso. A idolatria, ela é um mal em uma cidade. E aí quando você lê um pouquinho sobre o candomblé, sobre a Umbanda, são religiões afro, que têm forte influência na Bahia, Rio de Janeiro, e daí, e existem pessoas na Umbanda, no Candomblé, que são pessoas maravilhosas, pessoas incríveis. Irmãos, essa semana eu conversava com um irmão sobre um rapaz que cometeu um homicídio. E ele falou para mim, pastor, o quanto aquele cara é gente boa. Eu falei, rapaz, ele errou em um dado momento da vida dele, não é a essência dele. Às vezes você faz coisas muito ruins na sua vida, com a sua família, com o seu vizinho, com o seu patrão ou com o seu empregado, mas aquilo não é você, foi um momento na sua vida. E aí quando eu vou conversar com as pessoas que elas vão vir para a igreja, que elas querem conversar comigo, eu digo para elas que elas vão sentar no banco de um templo, onde vai ter um culto e vai ter um bocado de gente ruim do lado dela. Aí eu digo para todas as pessoas que eu vou receber como membro, que senta comigo para conversar, que tem muita gente que não vale nada dentro da igreja. Ah, mas como que você é pastor e faz isso? Porque a igreja é um hospital, queridão. Tem pessoas que tratam a igreja como se ela fosse perfeita. Meu irmão, a igreja é um grande hospital, que pode ter desde uma simples virose,
como uma doença que leva a pessoa à morte dentro de 10, 20 ou 30 dias quando é descoberta. Jesus diz que quem está são não precisa vir para cá. Ele diz que só quem está doente precisa vir para cá. Jesus disse que esse lugar não é para os justos, mas é para os pecadores que precisam se arrepender. Então, num conceito humano, a pessoa que está do seu lado pode não valer nada, mas no conceito de Deus, Deus deu o Filho dele na cruz por essa pessoa. Agora, isso não dá aval para fazermos aquilo e continuarmos fazendo aquilo que não presta. Então, Isaías, ele diz aqui no capítulo 45, a partir do versículo 20, ele diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem vos fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde a antiguidade, de antigos... Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim, disse o Senhor, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, a minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Ele está falando sobre um comportamento. Ele chega ao ponto de falar aqui sobre as pessoas que carregam um lenho em forma de imagem de escultura, não tem nenhuma sabedoria, não tem nenhum conhecimento, ou nada sabem. Então essa idolatria, ela vai e se estabelece, e ela tira o lugar de Deus. E as pessoas agora então começam a invocar algo cheio de areia. As pessoas agora começam a invocar algo feito de gesso. As pessoas agora começam a invocar algo feito de madeira, feito de pedra, que é vendido. E elas acreditam que aquilo vai guardá-las. E elas então são movidas por aquilo. E elas não enxergam o Deus que é vivo, que ressuscitou de entre os mortos e que está à direita de Deus Pai, Cristo Jesus. Quando Jesus, após a sua morte, ele vem falar com os discípulos, e ele dá uma direção para os discípulos. Ele manda os discípulos voltarem para Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos, e quando descesse sobre eles o Espírito, eles receberiam poder, seriam cheios do Espírito Santo, e eles então seriam testemunhas daquilo que eles tinham presenciado, daquilo que eles estavam vivendo. Há um estágio interessante para você e para mim, que é qual a importância você vai dar em ser um cristão cheio do Espírito Santo. A relação que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ela é uma relação
um pouco afetada entre a igreja e o Espírito Santo. Quando sai aquela essência verdadeira do Evangelho, então nós geramos uma igreja que ela não se importa com o Espírito Santo. E não pode ser testemunha de Cristo sem o Espírito Santo. Não se pode formar uma pessoa para ser testemunha numa sala de aula. Se forma uma pessoa quando ela espera que do alto venha essa manifestação da graça de Deus sobre ela. E aí nós já temos na igreja, ou nas igrejas, ou na igreja, quando eu digo igreja, eu não digo essa, eu digo igreja, os críticos dessa manifestação do Espírito Santo. E então, quando nós vamos testemunhar desse Deus vivo, nós não testemunhamos do Deus vivo, mas afrontamos as pessoas. E aí nós perdemos. Porque ser testemunha, eu só posso ser testemunha daquilo que eu presenciei. Eu só posso ser testemunha daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi em alto e bom som, daquilo que eu tenho uma experiência. E aí nasceu uma coisa interessante nos cristãos dessa era. Eles acreditam que o simples fato de levar a pessoa a uma igreja já é o suficiente. Não é o suficiente levar as pessoas a uma igreja. Tem que a igreja ir até essas pessoas, e a igreja é você. É por isso que às vezes não dá certo. É por isso que às vezes não funciona muito bem, porque as práticas do dia a dia não condiz com a realidade daquilo que você fala para as pessoas viver. É muito comum, a gente ouvia isso, as pessoas dizer: olha, eu quero te convidar para ir lá na igreja, quero te convidar para ter uma experiência com Jesus e tal, mas eu quero dizer para você não olhar para mim. Se você olhar para mim, você vai perecer, você tem que olhar para Jesus. É poético isso, é bonito, é interessante, mas é medíocre. Quantos anos tem que você vai nessa igreja? Ah, tem 30 anos que eu vou lá. Quantos anos que tem que você diz que conhece Jesus? Ah, tem 30 anos que eu conheço Jesus. Então, e dentro de 30 anos eu não posso olhar para você ainda? Então você está me convidando para uma coisa que você diz que transforma, mas que nunca te transformou. Então não funciona. Não funcionou para você, provavelmente não vai funcionar para mim. É interessante isso. Por que você, a igreja, lá as pessoas não podem olhar para você? Você não pode chegar para as pessoas e dizer que você é o cara mais justo e o cara melhor do mundo, que você não tem defeito e isso. Não! Não é assim. Não funciona assim. Um dia de tarde eu fui fazer atividade física. E eu tenho um professor. E eu estava muito cansado e estava desanimado. E eu vi um cara que não era o meu professor, e ele estava fazendo atividade física. E até a bermuda dele estava suada. Ele não falou nada comigo, não falou bom dia, nem eu falei bom dia com ele. E ele estava caminhando numa esteira. E eu fiquei olhando para ele e ele me inspirou. E eu acabei a vontade de desistir. Ele não falou nada para mim, ele nem sabe meu nome. As maiores aulas não precisa de palavras. O jeito de você sentar é uma aula para sua filha.
O jeito de você comer é uma aula para os seus colegas. O jeito de você falar com sua esposa é uma aula para quem está perto. O jeito de você dirigir é uma aula. O jeito de você tratar os mais velhos é uma aula. Mas aí então nós queremos que essas pessoas venham ao que nós chamamos de culto. E nós acreditamos que nós vamos chegar lá e vamos entregar essa pessoa para o pastor e vamos dizer: ó, pastor, eu trouxe essa pessoa aqui, e dali para frente acabou a minha responsabilidade. Não, a igreja não é esse prédio aqui. A referência não é esse prédio. A referência de Cristo em Unai é você. A ICEA não pode ser uma referência. O pastor não pode ser uma referência. A pessoa é que tem que ser a referência. Não é o título, não é a função, não é o cargo, como você queira chamar. Então você vai dizer para essa pessoa que está em outro que não é Cristo: olha, eu vou contar para você de um dos caras que me evangelizou. Ele ficou de entre 1 hora e 1h30 conversando comigo. 1:12, não o. E ele disse para mim: eu estou na igreja há algum tempo. Você me conhece, eu fiz tudo errado. Você sabe que eu fiz tudo errado. Mas eu quero encorajar você. Eu estou fora, mas eu quero encorajar você. Talvez eu não seja o melhor exemplo, mas tem muitas coisas em mim que você sabe que Deus transformou. E daqui para diante Deus vai continuar transformando. Vamos caminhar, vamos embora. E ele ficou 1 hora, 1h30 conversando comigo. E foi interessante. Ele me contou defeitos, mas me contou qualidades. Me contou dificuldades e me contou facilidades. Vamos embora. Há coisas em mim que Deus fez tremendamente. É o que ele dizia. Vamos caminhar nisso aqui, nós vamos melhorar. Às vezes, irmãos, nós passamos a bola, porque nós acreditamos que as pessoas vão chegar aqui e vão olhar para esse prédio e vão dizer: uau, que isso? É um barracão isso aqui. Meu Deus. Esquece, irmãos. Esquece. Nós precisamos que as pessoas lá vejam você, todas as suas falhas, mas toda a sua vontade de fazer as coisas certas, irmão. O seu desespero por acertar, a sua angústia por uma vida melhor em Cristo, o seu medo de fracassar, o seu medo de errar. As pessoas precisam conviver com isso. Eu tenho ensinado para as pessoas que eu lidero. Ontem eu estava falando sobre a escola bíblica dominical e eu falei para uma pessoa, eu falei: se alguém te fizer uma pergunta que você não sabe, não se envergonhe em não saber. Não tem problema não saber. Você pode ser ensinado. Ninguém sabe tudo. Como nós erramos por não saber tudo. Nós temos limitações no saber. Limitações que são físicas e limitações que nós impomos sobre nós. Mas nós precisamos ser a igreja, a pessoa que vai, o indivíduo que vai. O indivíduo que tem a oportunidade de fazer, plantar algum tipo de semente em algum coração. Nós precisamos tentar ser isso.
O dia que nós tirarmos os olhos dessa estrutura e entendermos que igreja somos nós podemos mudar a história de uma cidade. Mas enquanto nós ficarmos olhando para a estrutura e falando com pessoas, vai lá na igreja, vai lá. Você tem que dizer para ela, não, a igreja chegou até você. Eu sou a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Porque é isso que a Bíblia ensina. Se a igreja em Atos fosse esperar uma edificação, uma estrutura para impactar, não impactava, porque não tinha. Mas eles faziam isso nas casas, com simplicidade, singeleza de coração. As pessoas não têm o conhecimento, o Senhor está dizendo aqui na palavra dele. Então nós precisamos ser a igreja que vai estar lá presente. Amém? Isso é fazer missões. É sentar na calçada, quando possível, com o cara que está deitado na calçada. É tentar trocar ideia com o cara que está no crime. É tentar conversar com aquela pessoa que se perdeu. É tentar encontrar com aquele que ninguém quer falar com ele mais. Olha, se você pensa numa igreja limpa, de pessoas com pecado, irmãos, esse não é o lugar para você. Esse é um lugar de pecadores que estão desesperados por um arrependimento. Esse é o lugar, irmãos. Eu não vou entrar naquela teoriazinha, na minha igreja é tudo. Não, irmão, não tem nada disso não. Isso é coisa de igreja de 10 pessoas. Naquela época que excomungava ou que excluía as pessoas. Não vou mexer com isso não. Eu já preguei aqui várias vezes que esse não é um papel de pastor, esse é um papel de Jesus, está escrito na Bíblia. Pastor que se mete a besta a fazer isso. Mas esse é um papel exclusivo de Jesus. Irmãos, a nossa cidade pode ficar inteiramente contra nós por causa de uma pessoa. Mas nós temos que abraçar a pessoa, irmãos. Nós não podemos. Jesus não foi com população, com opinião pública. Não. Nós temos que abraçar essa pessoa. Nós temos que alcançar essa pessoa de alguma forma. Porque senão perde-se o efeito de igreja. Então, se você está cheio de problemas, cheio de lutas, bem-vindo, muito bem-vindo. Se você está fazendo tudo errado, muito bem-vindo. Preste bastante atenção na palavra de Deus e o Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor vai mudar. Agora, as pessoas que dão um péssimo exemplo, o Senhor vai tratar elas também. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Então, para resumir aqui, como romper essa estrutura que é imposta em ruas, bairros, cidades, vilas, zona rural e daí por diante? Como romper? Indo como igreja. Indo como igreja. Estando lá como igreja. Servindo como igreja. Eu estava numa ação social de pessoas, a maioria não cristãs. E no final da ação social, fez-se um círculo para fazer uma oração. Então vamos fazer uma oração. O pastor está aqui, ele vai fazer uma oração com a gente. Então vamos. Aí eu dei uma palavra rapidinha. E um moço pediu a palavra.
E ele disse o seguinte: nós não viemos aqui. Tinha distribuído roupa, remédio, uma coiseira, brinquedo para criança. Nós não viemos aqui para melhorar a vida deles. Nós viemos aqui para sermos melhorados. Tudo que você acha que está fazendo, que você faz, você acha que está fazendo favor para os outros. Você acha que está sendo bonzinho. Você conta aquilo a vida inteira. Mas na verdade você está tendo uma oportunidade de fazer o que é bíblico. Então como que nós vamos ser igreja lá? Baixando a cabeça na hora que tem de baixar a cabeça. Sofrendo dano na hora que tem que sofrer o dano. Sendo desrespeitado na hora que tem de ser desrespeitado. Quando que nós vamos lá ser igreja? Quando que nós vamos lá ser igreja? Quando que nós vamos não chamar as pessoas para ir à igreja, mas que nós vamos levar a igreja lá? É nesse ponto que nós precisamos fazer a diferença. Isso é fazer missões. É quando a igreja está lá. É quando a igreja está lá, presente lá, através de você. Com uma, com 5 ou com 1000 pessoas, não interessa. A igreja precisa estar lá, através de você. Amém? Há um testemunho do pastor Paulo, mas da irmã Maria José, sobre uma casa de prostíbulo que tinha aqui em Unai. Eles começaram a evangelizar as meninas que trabalhavam lá. Irmãos, também, se o cara quer a prosperidade de um prostíbulo, ele deixar pastor ir lá evangelizar, ele está caçando chifre na cabeça de cavalo também, né? Ah, irmãos, o prostíbulo fechou. Você tem um prostíbulo, você vai deixar pastor ir lá evangelizar as meninas? Vai fechar, irmãos. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu não consigo assimilar uma igreja que quer que as pessoas venham. Jesus manda ir, e nós oramos para que Ele mande as pessoas. É esquisita essa oração. Senhor, manda as pessoas, e Ele está dizendo, eu mandei vocês ir, vocês estão mandando eu mandar, vocês estão me pedindo para mandar as pessoas. É uma doideira que nós inventamos, irmãos.